na congregação dos justos. Por o caminho do justo, mas o caminho dos ímpios perecerá. Fala conosco. Pode deixar sem fundo mesmo, ela fazendo um favor. Bate palma para Jesus. É assim mesmo, Senhor. Amém, povo de Deus. Meus irmãos, Salmo de número 1. A gente sabe que o livro de Salmos é o maior livro da Bíblia, composto de 150 canções, porque Salmo não se lê, Salmo se canta. Eram canções. Paulo falou isso quando escreveu uma das igrejas que estavam na Ásia, dizendo que quando eles fossem prestar um culto, eles deviam prestar um culto com orações e com salmos, que era o louvor. Mas sabemos que dentre estes 50 salmos tem salmo que foi cantado em forma de orações, de adorações, aleluia, salmo de consolo, como o Salmo 46. O Salmo 46 nos apresenta um Deus que está presente na hora mais difícil do ser humano. Na hora mais difícil do ser humano, é complicado encontrar amigos, é complicado encontrar pessoas, porque as pessoas, na verdade, querem estar perto de pessoas que estão bem, que possam ajudar. Mas no Salmo 46 está escrito que Deus é socorro bem presente na hora da angústia. Ou seja, na hora da batalha, na hora difícil, o Senhor está presente. Também tem o Salmo 23 que a pastora leu, o salmo em que Deus se revela como nosso pastor, o pastor que guia, o pastor que orienta, o pastor que cura, o pastor que alimenta, o pastor que protege, o pastor que leva para lugares tranquilos. Deus se revela para nós como nosso pastor. Mas também tem o Salmo de número 91, que é o Salmo do livramento ou da proteção. E nesse salmo a gente aprende que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, na sombra do Onipotente descansará. Ou seja, irmã Natália, quem é aquele? Aquele que obedece, aquele que ouve a voz de Deus, aquele que renuncia, aquele que ama ao Senhor, aquele que não mede esforços de adorá-lo, de buscá-lo. E a gente precisa aprender uma coisa aqui, irmão. Quando a gente diz eu honro a Deus, será que nós honramos a Deus de verdade? Porque a palavra honrar significa, aleluia, defender. Honrar significa reverenciar. Honrar significa respeitar. Honrar significa amar. Tem alguém que honra a Deus aqui? Então olha para mim, meus irmãos. Aleluia, um minuto. Mas nós estamos diante do Salmo de número 1, que é o primeiro salmo da Bíblia. E esse salmo que é diferente do Salmo 91, do Salmo 23 e também do Salmo 46, porque este salmo começa nos ensinando coisas básicas da vida que vai fazer com que nós tenhamos sucesso na nossa caminhada. Porque tudo que Deus quer, irmão, é que a gente prospere, que a gente cresça, que a gente tenha vontade de lutar, guerrear. Deus é pai. Nenhum pai quer ver um filho na pobreza, nenhum pai quer ver um filho passando dificuldade, nenhuma mãe quer ver um filho se dando mal na vida. E Jesus diz: vocês sendo mal, vocês sabem dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Deus que estais no céu. Então a gente precisa aprender que a Bíblia é um manual, irmã Priscila. É um manual para a gente, aleluia, andar sobre essa terra. E o Senhor sabe que algumas coisas são nocivas à nossa vida. E não importa se é a vida cristã ou a vida fora da vida cristã.
tem coisas que enfraquecem o ser humano, tem coisa que rouba a sua energia, tem coisas que levam o homem a cometer perversidade, que faz com que o homem se afunde em seus próprios desejos. E é isso que o salmista vai dizer. Ele vai começar falando sobre 3 bem-aventuranças. E a palavra bem-aventurado significa mais do que felizes. Então a receita que ele vai dar para aquele povo, e consequentemente para nós, a receita que eu estou passando é que vocês ouvindo e praticando, vocês serão mais do que felizes nessa terra. Então é o que, pastor? Vamos ver o que a palavra diz. A primeira bem-aventurança: bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios. Ou seja, eu acabei de dizer para você que tem coisas que faz com que o homem tenha lentidão na sua vida, tenha desânimo na sua vida. Tem coisas na nossa vida que faz com que nós paramos, ficamos estagnados. E se há uma coisa que Deus está dizendo que faz com que o homem não tenha sucesso, é ouvir conselho de ímpio. Pastor, o que significa ímpio? Ímpio vem de impiedade. Ou seja, pessoas que não têm piedade, pessoas que não fazem o bem, pessoas que amam a maldade, pessoas que praticam a maldade, pessoas que estão o dia inteiro maquinando mal contra alguém, pessoas que ficam na sua mente: tomara que o pastor caia, tomara que a irmã caia, tomara que o irmão quebre a cara. Deus está dizendo: essas pessoas têm conselhos, mas não é conselho do céu, não é conselho bom, é conselhos que vai destruir a sua vida. Então vamos tentar aqui fazer uma conjectura para a gente poder entender o que é um conselho. Conselho é quando você olha para uma pessoa e tenta ajudar ela, sabendo da necessidade dela, sabendo da dificuldade dela. Então a gente pode pegar um exemplo. Vamos supor que tem alguém que está à beira de um divórcio, de uma separação. Aí ela vai ligar para aquela amiga, vamos supor que é uma mulher, uma amiga, porque as mulheres têm amiga, né? Que gosta de conversar no celular, no WhatsApp. Aí liga para aquela amiga: amiga, eu estou passando luta, eu estou passando dificuldade, eu estou quase separando do meu marido, só tem luta, só tem dificuldade, nós não estamos se entendendo. Aí a pessoa que não tem o conhecimento bíblico, não tem a verdade, a pessoa ímpia vai dizer para esta pessoa: vamos sair, vamos para a balada, vamos beber para você esquecer desse homem, vamos encontrar uns ficantes. E aí, se a pessoa der ouvido, ela dá um passo para a morte. Quem está entendendo da glória? Porque se a pessoa for de Deus, irmão, jamais ela vai falar isso para a pessoa, jamais ela vai dar um conselho. Ela vai falar: calma. A primeira coisa que ela vai falar: calma, irmã, respira, calma aí. Não é assim. Casamento é uma coisa séria. Casamento você não entra hoje para sair amanhã. Casamento você fez um juramento diante do altar, na pobreza, na riqueza, na doença, na saúde, na alegria e na tristeza, até que a morte. Então tem um monte de gente que deve morrer aqui. Nessa terra aqui tem que morrer. Já tem que morrer, porque falou: até que a morte separe. Separou e não morreu. Então nós já vamos ter que pedir para o Pai começar a mandar a espada dele na terra. Manda, Pai, porque separou e está vivo ainda. Ô glória! Hã? E aí, ficou difícil dar glória a Deus agora, né? Eu falei, é cu de ensino, irmão. Muitos pastores não querem pregar isso não, irmão. Isso tira a gente de igreja, porque as pessoas querem viver no forró godó, quer viver nos abraços, quer casar, ficar 6 meses casado com um, outro mês, 8 meses com outro, 1 ano com outro. Mas nós conhecemos a verdade bíblica. O conselho de Deus para a tua vida entrou, é até que a morte o separe. Quem pode dar glória? E agora, você vai ouvir o conselho de quem, irmão?
Você vai ouvir o conselho do mundo. Ah, você está com dívida. Eu estou sabendo que você está com dívida, Eduardo. Estou sabendo. Você é da igreja. Eu sei que você é da igreja, irmão. Eu sei. Mas eu tenho 1 quilo aqui que vai te salvar. Tem 1 quilo da pura aqui. É 1 quilo. Em uma semana você paga essa dívida. Você compra um carrão. Isso é tentação do diabo ou não é, irmão? Pastor, por que o senhor está falando isso? Porque comigo nunca aconteceu, mas eu conheci um irmão que aconteceu exatamente isso. Amigo meu, quando eu comecei na fé, era traficante forte, ficou devendo, os caras lá de Ribeirão atrás dele. Aí os caras entrou dentro da casa dele, ele já estava na igreja, já pregava. Os caras falaram assim, para morrer a dívida, você vai ter que pegar esses 10 quilos de maconha aqui. Olha para mim, irmão. E aí, vai ouvir o conselho? Se o cara for crente mesmo, ele vai falar, está repreendido, meu amigo. Eu sou de Deus, não posso mexer com droga mais não. Quem está entendendo, dá glória a Deus. É isso que Deus está falando para nós, irmão. Vai ter gente que vai te apresentar o caminho fácil. E a minha Bíblia diz, pastoras e missionária, que há caminhos para o homem que parece ser bom, mas o final é a morte. Então o homem vai te apresentar um caminho, vai falar, não, esse caminho aqui é bom. Então o que Deus quer, irmão, é que nós não vai preso, é que nós não tomamos um tiro, é que nós não fique devendo traficante. Ah não, você está em dificuldade, eu conheço o agiota ali, ele vai te salvar. Não entra não, irmão, agiota mata, viu? É melhor você ir no banco lá, pegar um dia lá, ficar devendo o banco com nome sujo, que não é bom também, mas melhor do que no agiota. Do que entrar, ai, mas o pastor ali é agiota. Deixa que Deus acerta com esse pastor aí, irmão. A Bíblia diz, e não emprestará o seu dinheiro com usura. A palavra usura significa juros. Tem crente emprestando dinheiro com juros. Esse não conhece a Bíblia, a palavra de Deus. E aí, qual conselho que você vai ouvir? Não, pastor, eu estou em dívida. Não, irmão, calma. Nós pede 10 reais para um, nós pede 10 reais para outro aí. Nós pede na internet aí, nós faz. Não vai precisar você pegar dinheiro de droga, não. Nós vamos te honrar aqui. Quem pode dar glória a Deus? Hã? Então, você vai ter um monte de amigo do ímpio. Você sabe que é ímpio. Que a Bíblia não está dizendo para você desfazer a amizade. Deus está falando para você não ouvir o conselho. Se você não ouvir o conselho, você vai ser mais do que feliz, irmão. E a gente conhece um monte de gente triste aí. Triste, famílias inteiras tristes. Por quê? Porque ouviram a voz do ímpio. Quem está entendendo, dá glória. A segunda palavra aqui, que se a gente não fazer, nós vamos ser mais do que felizes. Aí ele diz assim, ó, bem-aventurado o que não se detém no caminho dos pecadores. Ou seja, que não para no caminho dos pecadores, ou que não anda no caminho dos pecadores. Olha aqui, irmão, deixa eu te explicar uma coisa, senão vai confundir tua mente. Porque às vezes você vai ler lá o Novo Testamento, você vai ouvir que Jesus andava com pecadores. Só que Jesus não fazia o que eles faziam. Então você precisa começar a entender. Jesus andava com pecadores, publicanos, mas ele ia lá para salvar eles. Então não vai confundir tua cabeça. Aí eu li lá no Evangelho que Jesus andava com pecador. Ele ia lá para resgatar. O que o Salmo 1 está dizendo, que você não pode fazer o que os pecadores fazem. Você não pode praticar o que eles praticam, irmão. E a palavra pecadores vem da onde? Do qual vocábulo? Do pecado. E a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Então a gente precisa entender aqui. Deus está dizendo assim, ó, não detém, não para aprender, não siga o caminho deles. Vocês vão ser felizes, mais do que felizes. Pastor, e se eu andar? O salário do pecado é a morte. Então olha para mim, há 3 tipos de morte na Bíblia. A morte física, que é a morte do corpo, a morte espiritual e a morte eterna. A morte física
Todos nós aqui, se Jesus não voltar, nós vamos passar por ela. Se Jesus não arrebatar a gente. Isso é fato. Isso é a herança que o primeiro Adão trouxe para o ser humano. É o salário. Esse salário aí só pode ser revertido quando Jesus voltar. Aí a gente não vamos fechar os nossos olhos. Quem entendeu, dá glória. Só que as duas mortes é mais séria do que a morte física. Porque Jesus disse assim, ó, não temei o homem que pode matar o corpo. Ou seja, a morte física. Não precisa, nós somos crentes, nós não precisa temer a morte física. Aí ele diz assim, ó, porém temei aquele que pode matar o teu corpo e lançar a tua alma no inferno. Quem está entendendo a glória? Então, as outras duas mortes é a morte espiritual. Qual que é a morte espiritual, pastor? Vamos entender aqui para você aprender. A morte espiritual é a morte que Adão teve. Olha aqui para mim, nenhum ser humano, tirando Jesus, nenhum ser humano teve uma santidade, uma intimidade com Deus como Adão. A minha Bíblia diz que Deus se encontrava com ele todos os dias, no virar da tarde, para se encontrar com Adão. E tem mais, Adão ouvia os passos de Deus. Então pode ser que Deus se materializava para falar com Adão. Quem está entendendo da glória? Porque espírito não faz isso, ó. Espírito não faz isso, irmão. Espírito não é matéria. Adão escutou o passo de Deus. Pode ler lá em Gênesis 3. Então olha aqui para mim. Adão tinha vida. Todo dia Deus ia lá, oh meu Deus. Adorava vendo Deus, irmão. Oh glória. Aí o dia Eva é tentada, você sabe da história. Come do fruto que não podia. Dá para Adão. Ali eles morreram. Deus disse, o dia que vocês comerem dessa fruta, vocês vão morrer. Você vai morrer, Adão. Só que Adão comeu e falou, nossa, estou vivo. Oh, não morri não. Pastor, aonde está a morte espiritual? Ó, Eva, Deus está vindo. Se esconde. Adão morreu. Porque ele já não tinha mais coragem de encontrar Deus. Quem está entendendo da glória? Essa é a morte espiritual, irmão. Uma das mortes mais terríveis que existe. Paulo diz em Efésios que nós estávamos mortos em nossos pecados e delitos. É por isso que era difícil vir na igreja. É por isso que nós recebíamos centenas de convites e nós sempre dava desculpa. É por isso que quando os crentes iam na casa da minha mãe, eu saía pelo fundo, pulava o muro e saía para a rua para não ouvir os crentes, porque eu estava morto. Mas Jesus diz, eu sou a ressurreição e a vida. Ainda que estiver morto, viverás. Ele vai ressuscitar. Quem pode dar glória? Então vamos entender. A morte espiritual é a separação da comunhão entre o homem e Deus, e não entre Deus e o homem. Porque Deus estava lá no culto. Quem não foi, foi quem? Adão. Deus estava lá no compromisso. Deus é Deus, meu filho. Ele estava lá, mesmo que Adão tinha pecado, morrido. Ele estava lá. E o profeta Isaías falou que os ouvidos dele não está gravado para não poder te ouvir, e nem os seus braços encolhidos para não poder te salvar. Aí ele diz, mas o que faz separação entre mim e vós é o vosso pecado e a vossa iniquidade. Então Deus está dizendo assim, quer ter sucesso? Não faça o que os pecadores façam, senão você vai morrer. Você não vai ter mais vontade de vir para a igreja. Vai ter raiva de ouvir louvor. Vai ter raiva de ter amizade com crente. Pastor, como você sabe disso? Eu já saí, eu já morri espiritualmente. Quem está entendendo, dá glória a Deus. Ah, mas é meu parente. Pastor, eu posso no aniversário de gente do mundo? Pode, irmão. Desde que você esteja blindado. Desde que você esteja com a sua mente firme.
Aleluia. Glória a Deus. Oh, glória. Desde que você esteja, aleluia, firme em Deus. Você pode ir, eu mesmo vou. Quem está entendendo da glória a Deus? Só que o problema é quando você chega lá, se você não estiver firme. Aí você chega, ô irmão, todo tímido, né? Bença tia, bença tia, bença prima. Ô tia, bença. Ô primo, quanto tempo? Você tá bom? Ô tio, você ficou mais gordinho, hein? Quanto tempo? Hã? Aí daqui a pouco você senta lá na mesa. Aí começa. Tom, tom, dom, 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 dom. Se você não tiver firme, irmão, aí já leva a primeira burdoada. Você já lembra do mundo. Aí vem aquela tia que você tem tanto carinho, é tua mãe. Só que você chama de tia, tua mãe. Aí ela chega assim, ó. Geladinha. Geladinha. Quem pode dar glória a Deus? Hã? Geladinha. Aí ela fala, quer, sobrinho? Aí você fala, tia, eu sou da igreja, eu não posso. Larga a mão de ser bobo, rapaz. Até Jesus bebia vinho. Larga a mão de ser tonto. Foi para a igreja, ficou quadrado. Aí você fala, tia, para não desagradar você, me traz uma sem álcool. Aí vem a tia com a sem álcool. Aí você começa a beber. Aí quando você olha no relógio é meia-noite, já tem gente subindo na mesa, já tem gente dançando na boquinha da garrafa. Você vai falar, nossa, tô que nem um peixe fora do aquário aqui, irmão. Tia, não tem um conhaque aí não? Aí acabou, meu filho. Desviou. Quem está entendendo da glória? Por quê? Porque entrou no caminho deles, irmão. Eu vou. Minhas tias é do jeitinho que eu falei assim, não que me oferece. Porque já entenderam que eu sou da igreja, então eles me respeitam. Mas é o carinho de tia, minha esposa sabe. E chega lá e está tudo bebendo, eu falo, traz meu energético lá, energético eu bebo. Aí já manda buscar energético, já manda buscar o centro da mesa. E nós começamos a conversar, eles bebem a cachaça deles e está lá a vida deles e a minha. Quem está entendendo da glória? Aí tinha uma tia minha, a senhorona, aquela é a mãe de toda a família, a matriarca. Desliga esse som aí que o pastor vai orar agora. Foi ou não foi? Vai, desliga essa música aí, vai, desliga, que o pastor vai orar agora. Então, meus irmãos, a gente não pode entrar no caminho deles. Quem está entendendo da glória? Como que você vai ganhar o pecador se você não for lá? Só que você tem que se manter fiel. Você tem que ter credibilidade. Quem pode dar glória ao Senhor? Então, você quer ser mais do que feliz? Não faça o que os pecadores fazem. Não caia em adultério, não caia em fornicação. Não compre e não pague. Não faça isso não. Não fofoque. Não use sua língua para defamar alguém. Não ponha um contra o outro. Viu? Não faça isso não, que você vai ser mais do que feliz nessa terra. Porque tem gente que cumpre o ditado, tem gente que morre pela boca. Fala demais. E a minha Bíblia diz que a língua é um pedacinho do inferno na nossa boca. A Bíblia diz que quem consegue controlar a língua se torna uma pessoa perfeita. Quem pode dar glória a Deus? Então, a última bem-aventurança desse texto é: bem-aventurados que não se assentam na roda dos escarnecedores. Aqui o negócio é mais feio, meu filho. Porque sentar, está falando sobre o que sentar? Sobre aprender. Jesus mandava o povo sentar na relva para ensinar. Então o que a Bíblia está dizendo é: não senta para aprender o que os escarnecedores querem te ensinar. Quem pode dar glória? E o que os escarnecedores fazem? Escarnece de Deus, irmão. Escarnece das coisas sagradas. Tem até música aí zoando a igreja, irmão. E tem crente cantando, irmão.
Tem crente que quem que deforma esse. Hã? Tem gente que vai cheio, ficar imitando os crentes falando língua. Hã? São tudo crentes escarnecedores, que você tem que correr longe deles, irmão. Que não respeita Deus, faz piada com o nome de Deus. Com crente desse aí eu não sento na mesa não, irmão. Pode ser rico, pobre, pode ser o que for. Começou a fazer piada, você tem que sair fora. Escarnecedor, não respeita o altar, não respeita a palavra de Deus, não respeita as coisas sagradas. Quem está entendendo da glória? Tem gente que começou sério na igreja. Era sério. Hoje, meu filho, se eu te falar que eu já vi já em cima de altar, você não acredita. Não aqui e nem onde eu era. Uma vez eu fui pregar lá, minha esposa estava junto. Eu entrei até branco dentro do carro. Preguei numa igrejinha ali. Aí, acabou o culto, estou lá despedindo todo mundo. Aí ora para um, ora para o outro. Aí de repente o pastor abraçou um irmão, o outro abraçou o outro. Aí só escutei: não aperta a minha nádega não, pastor. Você está entendendo? Em cima do altar, irmão. Hã? Eu olhei assim e falei: misericórdia, deixa eu ir embora daqui logo. Você acha uma brincadeira obscena em cima do altar dessa, irmão? E um monte de gente, assim, um monte de membro. Pergunta para mim se essa igreja está aberta. É lógico que não, irmão. Fechou há muito tempo. E por que fechou? Porque tinha um escarnecedor querendo ensinar o povo, irmão. O que está ensinando o membro dele? Ficar apertando a nádega um do outro, irmão? Misericórdia. Quem está entendendo da glória? Glória a Deus. E é daí para pior, irmão. Tem gente que não está respeitando mais o altar. Deus não nos chamou para ser escarnecedor. Deus nos chamou para ser adorador. É adorador. Quem está entendendo da glória? Agora, ó como muda as coisas. Versículo 2. Aleluia. Não. Quem pode dar glória a Deus? Deixa eu ver a hora aqui para mim não passar do horário. Ixi, apertei que saiu até do meu texto aqui. Espera aí. Aleluia. Ao versículo 2, como já muda tudo. Ele diz assim, ó: antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. De noite. Então vamos aprender uma coisa aqui, séria, aqui, para quem não sabe ainda, vai aprender aqui hoje. Bíblia não se lê. Você lê revista, você lê jornal, você lê rede social. Bíblia você se medita. Deus falou isso também para Josué: medita na minha lei, Josué. Meditar é você ler um texto e parar para ficar pensando nele. Você fica o dia inteiro pensando nele. Nossa, como que o Salmo 23 é poderoso. Deus está dizendo que Ele me guia às águas tranquilas. Deus está dizendo que se eu andar pelo vale da sombra da morte, não é para mim ter medo, que Ele está comigo. Hã? Então, meus irmãos, aleluia, meditar é você pensar naquilo que você leu. Porque quando você lê muito rápido, lê muita informação, você não medita. Eu já li a Bíblia, confesso, para mim poder. Quando eu entrei na igreja, eu li, menos de um ano eu li a Bíblia inteira. Lia todo dia. Só que depois eu entendi que a Bíblia não se lê, a Bíblia se medita. Quem está entendendo da glória? E medita na lei do Senhor. Qual que é a lei do Senhor? Os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos é regra no mundo inteiro, irmão, na maioria dos países. As leis que regem a maioria dos países judaico-cristão foi tirado dos 10 mandamentos. Pode matar aqui? Não pode. Pode roubar? Não pode. Pode dar falso testemunho? Não pode. Você entendeu? Então, quando você medita na lei do Senhor, você aprende a ter conduta, você aprende a ser disciplinado. Quem está entendendo da glória? Então, o versículo de número 3 diz: e aí a pessoa que não ouve conselho do ímpio, não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores,
mas que medita na lei do Senhor de dia e de noite, o versículo diz assim, ó: e ele é como uma árvore plantada junto a correntes de água, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto faz será bem sucedido, ou tudo quanto fizer prosperará. Então olha aqui para mim, meus irmãos, olha aqui, irmão Edinho, irmão Leonardo, Léo. Quando você está andando na rodovia assim, você já viu isso daí? E está aquela seca danada assim, você vê aquele pasto seco, sem vida, tudo sem vida, não tem verde. Aí de repente você vê lá longe assim, você vê, começa a ver uma pastagem mais verdinha, começa a ver umas árvores mais verdes. Aí você percebe que ela está verdinha e bonitinha, porque ela está onde? Plantada perto de um córrego ou de um rio. Quem está entendendo da glória? Então o que Deus está dizendo é, irmão, que o mundo pode estar em crise, que tudo pode estar de perna por alto, que tudo pode estar dando ruim daí fora, mas quem medita na lei do Senhor vai estar prosperando para a glória de Deus. E prosperar não é, fala essa palavra prosperar, já pensa em dinheiro, né? Mas prosperar é muito mais do que dinheiro, irmão. Prosperar, a primeira coisa de prosperar é estar bem com Deus. Prosperar é estar bem com a família. É ou não é? Estar bem com a família. Você quer ver uma família triste? Tem contenda, irmão. Marido e mulher brigando. O homem nem come direito. É ou não é? É verdade ou não é? Ele olha o sol assim, pode estar meio-dia, parece estar escuro. As pessoas até percebem que você tem umas guerras aí interior. Então, se você está bem com a tua esposa, bem com a tua família, irmão, você está prosperando. Quem pode dar glória? Porque tem gente que está com os olhos roxos, irmão. É triste isso aí ou não é? Você acha que é prosperar isso aí, uma mulher apanhar de homem, irmão? Você acha que isso é prosperar? Casar com um narcisista? Abusador? Então prosperar é muito mais do que dinheiro. Deus está dizendo, quando você faz isso, você prospera. Quando você medita na minha lei. Quem está entendendo da glória? Aí o versículo 4, que a hora avançou aqui rápido, estou correndo. Versículo 4, aí ele diz assim, ó: mas os ímpios não são assim como? Não é como uma árvore plantada junto à ribeira de água. Os ímpios são secos. Olha o que ele diz, ó: os ímpios não são assim, são porém como a palha. Ou seja, a palha não tem vida. Ou seja, enquanto aquele que medita na lei do Senhor, aquele que é bem-aventurado está prosperando, o ímpio é como uma palha, não tem vida. Não tem vida dentro de casa, não tem vida dentro do coração, é seco por dentro, não ouve a voz de Deus, não sente a presença de Deus, está atrás de droga, está atrás de crime, enquanto serve a serva de Deus, está com vontade de lutar, de crescer, de prosperar, de fazer um curso, de voltar a estudar, de comprar uma casa. Quem está entendendo da glória? Aleluia! O ímpio não tem vida, irmão, é como o vento, aonde o inimigo assopra e ele vai. Eu já fui ímpio, antes de ser crente eu era ímpio. O diabo me levava para onde eu queria. E muitas pessoas que estão aqui podem afirmar, atestar que é verdade, porque muitos viveram assim também. Começava ali, bebendo ali, de repente sumia no mundo. Acordava em um lugar que nem sabia onde estava. Os outros olhavam para você e diziam: que vergonha que você passou, hein? Aí você falava: eu? Rapaz, que vergonha, irmão. Você vomitou no corpo, você caiu no chão. Meu Deus! Você brigou com todo mundo. Você fala: meu Deus, porque é uma palha. Não tem vida. Você acha que isso aí é vida, irmão? Isso é palha. Você não nasceu para ser palha, porque a minha Bíblia diz que a palha foi preparada para o fogo. Para o fogo. A palha que não tem vida foi preparada para o fogo. Ai, pastor, eu vim aqui hoje, você vai falar sobre o inferno.
Então vamos começar a rasgar um monte de página da Bíblia aqui. Só a gente começa. Ah, deixa eu te falar outra coisa. O inferno não é casa do diabo. O inferno é um lugar de sofrimento, tanto para o diabo como para os homens. Quem está entendendo a glória? Tira da tua cabeça isso que nós criamos, isso que a mídia criou, que o diabo está lá com o trono não dele, com um garfo, espetando os outros. A Bíblia em nenhum momento fala isso. A Bíblia fala que ele vai ser lançado no lago de fogo, junto com a besta, com o falso profeta, com o anticristo, com os anjos que foi lançado da terra, e juntamente com as palhas, o ser humano que foi palha. Acabou, glória a Deus. É difícil ouvir isso. É difícil. É difícil ouvir isso, não. É fácil ouvir isso. Difícil é tentar esconder isso. Ah, mas hoje eu posso sair da internet, eu posso caçar o Talai, pode caçar aí. Hoje eu posso desligar do rádio, posso tirar da televisão. Mas eu quero ver quem vai escapar do trono branco. Eu quero ver quem vai sair da presença daquele que vai julgar todo ser humano. Hoje pode fugir, pode tampar o ouvido, pode entrar aqui, sair aqui e falar: eu faço o que eu quero, quem manda em mim é eu quero viver do jeito que eu quero. A frase mais falada do inferno vai ser: eu vivi como eu queria. Quem está entendendo da glória? E por que nós não é palha, irmão? Está aqui o segredo, porque nós anda na palavra, nós medita na palavra. Por isso que nós não é palha, porque nós medita na lei dia e noite, nós pratica a obra, é por isso que nós não é palha. É por isso que nós não é ímpio. Olha para mim, meus irmãos. Aleluia. Vamos ver o que o ímpio pratica. O ímpio pratica todo tipo de mal, irmãos: estelionato, mentira, arrogância, soberba, maldade, contenda, guerra, briga, assassinato, adultério, não respeita a mulher do seu próximo, não respeita o marido da sua próxima. São ímpios, irmão, que estão prontos, preparados para destruir casas e famílias. E não adianta falar para mim não, porque Deus diz que esses vasos são vasos da ira de Deus. É para manifestar a ira de Deus. Então você tem que começar a ficar alegre, porque Deus te livrou da ira dele. Mas você tem que meditar na lei. Como que você vai saber que você tem que fazer o bem? Que você tem que perdoar quem te ofendeu? Como que você vai aprender que você tem que fazer o bem para quem te persegue? Isso é duro, hein, irmão? Como que você vai conseguir falar bem de alguém que fala mal de você se você não leu isso? E está na Bíblia. Hã? Como que você vai aprender que você não pode julgar? Porque quando você julga com hipocrisia, vamos consertar isso aqui, irmão. Porque julgar não sendo hipócrita, a gente vamos ter que julgar, sim ou não? Eu sou pastor, eu tenho que julgar as pessoas. Julgar para trazer uma penalidade, de uma advertência, de um obreiro. Então tem que julgar a causa da pessoa, você tem que ouvir. O que aconteceu, irmão? Agora, o que Deus não se agrada é do hipócrita. O hipócrita, o que o hipócrita faz, pastor? O hipócrita xinga. Mas quando ele pega o microfone, não pode xingar. O hipócrita fala que não pode mentir, mas ele mente. Você entendeu o que Jesus estava dizendo? Aí por isso que ele diz assim, ó: antes de você tirar o cisco que está no olho do teu irmão, tira primeiro a trave que está no seu. Você quer comparar uma trave com cisco, irmão? O cisco não dá nem para ver, a trave é desse tamanho. Então todo mundo está vendo que aquela pessoa é hipócrita, faz tudo errado,
mas quer consertar os outros. Quem está entendendo da glória? Jesus está dizendo assim, ó, se conserta primeiro para depois você tirar o cisco do olho do teu irmão. É simples a matemática, irmão. Aí diz assim a Bíblia, ó, versículo 5: por isso os perversos, ó, não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Ou seja, não vai prevalecer no templo de Deus, na casa de Deus, não vai prevalecer nas alturas, nas mansões celestiais, irmão. Irmão, olha aqui para mim, deixa eu falar uma coisa para você. Hoje é culto de ensino, a gente precisa verbalizar isso, falar sobre isso, tentar ensinar sobre isso. A maior promessa que nós temos é a vida eterna, irmão. Eu sei que você vai me questionar e vai falar assim, mas eu preciso de roupa, eu preciso de comida, pastor. Foi por isso que Jesus disse, não andeis ansioso pelo que haveis de comer e beber. Não é a comida e a bebida maior do que o corpo. Quem está entendendo da glória? Ele diz, olha os passarinhos, não trabalham, não fiam, mas o vosso Pai que está no céu cuida de cada um deles, não deixando faltar nada para eles. Imagine vós, homens de pouca fé. Jesus está querendo falar exatamente, ele falou o que exatamente eu estou tentando falar para você. Deus sabe que você precisa pagar suas contas. Deus sabe que você precisa comer, beber, precisa de remédio. E Deus está dizendo, eu estou cuidando de você. Mas você não pode se esquecer da maior promessa que eu tenho na sua vida. Qual, pastor? Que eu vou ser rico? Não. Aqui você vai ter vida eterna, irmãos. Está vendo esse corpo aqui hoje? Tá tudo, não tem muita ruga, tem pouca, né? Estou chegando nos 35, já vai criando os pés de galinha aqui, não tem jeito. E não vai ter jeito. Daqui amanhã você vai vir aqui, eu vou estar cabelo branco, não tem jeito. Não vai ter jeito, pezão de galinha, eu não vou. Ai, pastor, tem que fazer plástica. Não vai ter jeito, irmão. A gente vamos ficar corcunda, a idade chega para todos. Esse corpo aqui é fraco e perecível. Esse corpo fica doente, precisa dormir. Esse corpo sente dor. Mas o corpo que Deus nos prometeu é chamado de corpo de glória. É só isso que Ele prometeu. Você não vai querer ficar firme, irmão? Um corpo que não fica doente. Um corpo que não precisa dormir. Um corpo que não comete pecados. Um corpo, aleluia, que é como o corpo de Jesus. Que assim como Ele é, seremos também. Quem está entendendo a glória? Então, meus irmãos, o que nós precisamos entender é que estas coisas aqui, as primeiras coisas no versículo 1 que eu disse, tira você dessa rota, qual? De vida eterna, de corpo eterno, de recompensa eterna. E o ser humano é tão egoísta, não é? Que ele nunca pensa que ele pode partir agora, ou daqui a pouco, ou amanhã cedo. Mas existe um sermão de Jonathan Edwards, aleluia, eu não sei falar muito o nome dele, mas eu sei o primeiro nome é Jonathan. E ele foi pregar na Inglaterra, e ele ficou orando 3 dias e 3 noites, jejuando 3 dias e 3 noites. E o nome desse sermão se chama Pecadores na Mão de um Deus Irado. E quando ele começa a pregar, as pessoas começam a gritar para ele parar, porque as pessoas começaram a ver o inferno debaixo de seus pés. E tem uma frase nesse sermão que ele diz que os ímpios estão como um vidro fino, suspenso, e debaixo está o inferno, mas eles são prepotentes. Eles não imaginam o que estão esperando por eles. Em 1 minuto aquele vidro pode quebrar, irmão. Em 1 minuto a pessoa pode ter um mal súbito. Quem viu aquele vídeo da moça na academia, moça que faz exercício, come bem, não é gordo igual eu, assim, gordão.
Aparentemente uma moça que tinha saúde, praticava esporte, aí tem um vídeo dela, teve um mal súbito, partiu. E aí, o que você tem preparado para Deus, se Deus te chamar? Como está a sua vida diante dos olhos do Senhor? Imagine se a escuridão toma conta de você, irmão. Porque Jesus conta a parábola do Lázaro, né, e do rico, que ambos morreram. Lázaro, que era um mendigo, foi descansar no seio de Abraão, esperar o tocar da trombeta para ressuscitar. Enquanto que o rico foi carregado ao Hades. A palavra Hades significa inferno. Imagine você, acabou de partir, de repente chega o espírito da morte dizendo: você vai ser levado. Imagine aquela pessoa olhando seu corpo no chão, dizendo: pelo amor de Deus, me dá mais uma chance. Você teve a sua chance quando estava vivo, agora não tem mais chance. Quem está entendendo da glória? Pastor, só quer pôr medo em mim? Não, eu não quero pôr medo em você. Eu estou te falando o que está na Bíblia. Eu não quero pôr medo em você, até porque nós não devemos servir a Deus por causa do medo. Nós temos que servir a Deus porque o amamos. Nós não estamos destinados mais a este lugar, irmão. Mas se nós não vigiar, podemos sim. Então, meus irmãos, fique firme na presença de Deus, porque tudo o que está acontecendo está corroborando para que aconteça o último acontecimento, ou o mais histórico de todos, o mais perplexo, o mais assustador. Um dos profetas diz que será um dia de lamentação para muitos, um dia de sofrimento, jamais visto e ouvido. Mas para a igreja, o dia mais feliz e alegre, o dia que nós vamos poder encontrar o nosso Senhor. Amém? Vamos aplaudir a Deus. Amém? Vamos ficar firme, irmão. Pastor, eu pequei, errei. Peça perdão para Deus, Ele te perdoa. Ninguém aqui está dizendo que não peca, que não erra. O que nós estamos querendo dizer é que nós não praticamos mais. Mas nós tropicamos sim, eu, qualquer um. E é por isso que nós viemos para a igreja, chorar nos pés dele, pedir perdão, se redimir. Ele é advogado, ele não é promotor. Quem está entendendo da glória? Pastor, mas só pregou aí com muita... Parece com um pouco de ódio. Não, preguei com carinho, com a sua alma. Quem está entendendo da glória? Amém? Fica de pé, meus irmãos. Vamos encerrar esse culto de ensino. Irmãos, quinta-feira, terceiro elo da nossa campanha, tá bom? Vai estar o pastor Alexandre. Amanhã temos culto também lá no ponto de pregação da casa do pastor Eduardo, pastora Celina. Vai estar o diácono Israel pregando lá. E vai ser forte e benção. Vamos ajudar nós a divulgar o culto, convidar as pessoas. E vamos trabalhar para Jesus, irmão. Tem espaço para nós trabalhar, firmar. Amém? E se alegrar, irmão. Deus quer ver a gente alegre. Tem que ter tempo para tudo. Então é por isso que nós não temos culto aqui de sexta e sábado, nós não tem culto. Por quê? Para você ter que ficar com a sua família. Quem está entendendo da glória? Ah, pastor, eu não posso divertir. Não, você não pode pecar. Divertir você pode. Quem pode dar glória a Deus? Lógico que você pode divertir, irmão. Você vai ficar o dia inteiro com a cara fechada, com o bico tamanduá, falando dos outros: sou crente, hein? Sou crente, hein? Eu não posso brincar, não, hein? Não, irmão, você não pode pecar. Dar risada, se alegrar, sair com a tua família, se divertir. Tudo na Bíblia mostra, tudo tem o seu tempo. Quem está entendendo da glória? Amém, povo de Deus? Tem que ter, mas tem que ter o tempo para Deus também. Só que a gente não pode se tornar, irmãos, como os fariseus. Jesus não nos transformou em fariseus, Jesus nos transformou em servos e servas de Deus.
Amém, meus irmãos? Então, vai sim passar com a tua família, divertir, se alegrar, estar junto, viu? Que Deus vai te abençoar. Põe a mão no seu coração. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, abençoa cada vida, fortalece no teu nome, guarda, protege, que o Senhor, meu Pai, venha guiar os passos de cada um, alcança a casa, a família, Pai. Tu sabe o que cada um tem passado na terra, mas o Senhor é Deus que guarda e protege e livra. E queremos te pedir, Pai, para o Senhor proteger, guardar e livrar. Estende as tuas mãos, dá uma quarta-feira de vitória, uma noite de sono abençoada nesta terça-feira, e que todos possam acordar disposto, com ânimo e vontade de vencer. Eu despeço a todos no teu nome, em nome do Pai, do Filho e do Espírito. A igreja diz...